Você está me olhando, mas não faz ideia de quem eu sou. E se eu te dissesse que você está encarando o seu próprio ego? Para sua sorte, eu não sou o seu ego. Eu sou o ego de uma outra pessoa. E eu estou pensando em aparecer para ela e ajudá-la de alguma forma. Afinal, esse foi o meu papel por milhares e milhares de anos ao lado do Homo sapiens, ajudando-o a sobreviver a qualquer custo. Eu e o Homo sapiens vivemos por milhares e milhares de anos juntos, mas às vezes o Homo sapiens perde um pouco do controle do seu ego e passamos a dominar. Porém, vou mostrá-lo novamente quem é que manda. E se não ficou claro, você é que manda. O ego é algo difícil de compreender. As suas profundezas não podem ser acessadas racionalmente. Então, você que está aí me olhando, o que você sabe sobre o seu ego? O que ele te diz? O ego é um espelho de você mesmo. Então, tenhamos isso em mente e prosseguiremos nesta jornada. Firmes, pois firmeza você vai precisar. Mais um dia se foi. Que cacildes mesmo, não. A gente deita, não tem sono, não tem nada. Aí fica difícil.
Quem é você? Mas que pergunta mais idiota? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Você mora aqui. Ou melhor, eu moro aqui. Mas você também. Como assim eu moro aqui? Aqui é selva. Ninguém mora no meio do mato. Cara, eu acho que você não faz ideia do que se passa aí dentro, né? Dentro onde? Não se lembra a última coisa a ter feito? Eu deitei. E pôs o fone? Isso é... Um sonho? Ah, sim. Talvez. Mas eu diria você ter atingido um nível além. Você está me vendo aqui, então. Né? É uma coisa difícil de acontecer. E como eu cheguei aqui? Ah, mérito seu, na verdade. Mas eu diria, a sua vida também tem lhe ajudado bastante. Ajudando como? A vida é difícil, eu trabalho, eu ganho pouco. E ela terminou. A sua namorada? A vida é tão difícil, eu trabalho, ganho pouco. E ainda ela terminou comigo. As coisas não vão tão bem. Tudo que eu tento fazer, infelizmente, não dá certo. Me ajudando como? Você está me ajudando? Eu trabalho, eu ganho pouco. Ela terminou comigo. Você tem muito que aprender, jovem rapaz. Bem difícil de explicar, mas eu vou tentar. Você já ouviu falar do ego? O ego, eu já ouvi falar. Oh, é quase impossível, não, né? Porém, as pessoas geralmente têm um conceito um pouco deturpado do ego. E eu gostaria de quebrar esse paradigma, pois você está me vendo aqui e eu não te fiz nenhum mal desde o momento que você chegou. Então, talvez seja um pouco importante você confiar em mim e eu te mostro o mistério por trás disso. Então, meu caro jovem, o que você tem a dizer? Está aqui para me ajudar no quê? Tudo depende de você. Então, quem sabe, eu tenho que de fato te mostrar. Você vai conhecer a verdadeira face do ego. Não gosto de te ver nessa situação. Isso é um sonho? Eu não sei, me diz você. Meu caro jovem, quando estamos meio instáveis, abalados com a vida e o mundo, o primeiro passo para o recomeço é olharmos para nossas raízes. Pois é a partir daí que começa o nosso processo de autocura. E como eu vou me curar? Sendo que eu não tenho essa condição.
Você sabe quanto tá custando um remédio hoje em dia? Você sabe? Eu não tenho a condição. Parece que ele não escutou nada do que eu falei. Mas tô aqui, né? E propus a isso. Vamos lá, meu caro jovem. Meu jovem, parece que para fazer você entender o que é preciso, clarear sua mente, vou ter que adotar métodos mais eficazes. Pois quando você olha para dentro, todas as respostas virão. Eu posso te ajudar no processo, mas no fim você terá que fazer isso sozinho. Sozinho. Existe uma muralha quase intransponível que... Bom, ela não é muito fácil de passar. Mas vamos lá, eu vou te ajudar nisso. Deixa eu ver como que eu posso te ajudar. Meu caro Robert, meu caro jovem, o que é isto? Cebola? Exatamente, ela é uma cebola. Uma cebola, ela é composta por várias camadas. E o que acontece quando precisamos chegar em seu núcleo e começamos a passar por essas camadas? Choramos? Exatamente, choramos. Assim é também com o ego. Quando começamos a mergulhar dentro dele, o caminho não costuma ser fácil. Na verdade, é muito doloroso. Mas eu lhe garanto que ao final da jornada suas energias estarão renovadas. A cebola é o meio mais fácil de lhe clarear a mente sobre o que é o ego. Vamos lá. Embora o ego humano tenha várias finalidades, ele não deixa de ser muito abstrato. Poderíamos até dizer que o ego por si só não existe. E ele é como se fosse uma esponja que vai acumulando coisas a si mesmo e a partir disso ele cria vida. E assim é a primeira camada do ego. Ou seja, ele existe apenas a partir de outras coisas. Uma grande questão no conhecimento geral é inflar ou nutrir o ego ou se desvincular dele, diluí-lo por completo. As coisas geralmente são muito subjetivas e afirmar algo se torna muito difícil. Mas a cada camada que passamos fica mais claro e fácil o entendimento do ego. Então, eu só vou te mostrar tudo isso. Dá uma força a renovar esse seu ânimo se você de fato aceitar o desafio. Aceito. Aceita? Pois é um tremendo esforço e, bom, não tem como te mostrar se você não estiver disposto. Mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo eu preciso te mostrar. Mas, para dar uma renovada neste seu ânimo, melhorar um pouco as coisas, vamos melhorar um pouco isso. Já tirou a barba? Já ficou mais apresentável? Vamos renovar esse traje? Não. Parece que não tá... Dá uma arrumadinha nesse cabelo aí. Só que eu acho que podemos melhorar um pouco mais. Agora deu uma melhorada. Ainda não está do meu gosto. Agora sim! Então, estou pronto, eu e você? Estamos apresentáveis para essa primeira camada. Então, vamos lá. Então, você conseguiu compreender um pouco melhor o que eu quis dizer. Dentre tantas pessoas, personalidades, a via da comunicação, ela é muito ampla. É muito bonito perceber o mecanismo completo que compõe a personalidade. Quando olhamos para a primeira camada do ego, a gente olha para a personalidade. Ela é uma palavra muito bonita, mas é muito velha também. A palavra personalidade vem do grego antigo, onde antigamente, no teatro grego, os atores usavam máscaras. Eles falavam e não via quem falava. Mas só se via uma máscara e uma voz vindo através dela. E a partir disso se criou a personalidade. Sona significa voz e per, através.
assim, através das máscaras. E principalmente nos dias de hoje, percebemos ao observar como as personalidades funcionam que as pessoas acabam se esquecendo que existe também a individualidade. Mas não numa questão negativa, numa questão egóica, mas sim dar mais atenção à nossa individualidade. Para você compreender melhor o que eu estou falando, vamos lhe mostrar uma ferramenta muito poderosa: o histórico da personalidade. Aqui está. Dentro da personalidade, podemos perceber certas perspectivas mais intensificadas de nossos próprios sentidos, mas que eles não percebem, geralmente, pela complexidade de tudo isso. Com esses óculos, você poderá olhar para qualquer pessoa e identificar imediatamente as intenções dela, de acordo com como ela se expressa. Ou está brava, ou está querendo demonstrar alguma autoridade, ou mesmo simplesmente te desafiando. Com o poder desses óculos, podemos adentrar camadas profundas da personalidade e ter detalhes precisos desse aglomerado de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui está, perfeito. Observe e você compreenderá melhor o que eu estou querendo lhe dizer. A internet é incrível, porém, ela veio com alguns efeitos colaterais. A quantidade excessiva de informações, a quantidade de novidade, conhecimento, possibilidades. Isso transforma constantemente a forma com que as coisas são. Todo mundo quer demonstrar o quanto a sua vida é interessante, o quanto inteligentes, o quanto ricas são, o quanto são belas. E isso tudo faz parte de suas personalidades. E é por isso que a primeira camada do ego é conhecida como o egoísmo. Certos mestres espirituais podem dizer que precisamos nos abdicar e condenam essa parte do ego, pois ela se identifica com o mundo exterior, apenas com as nossas máscaras. E é nesse momento em que desconectamos da nossa verdadeira essência. Nos desconectamos com nossas camadas mais profundas do ego e assim ele nos domina. Você pode até dizer que tem o total controle do seu ego. Mas você pode cair em muitas armadilhas, se conectando demais com o mundo da forma e buscando coisas de fora e se esquecendo de buscar coisas para dentro. Mas quando refletimos quanto ao nosso tempo limitado, percebemos que experiências, lembranças, coisas consideradas pequenas são o que realmente levaremos conosco, seja lá para onde formos. O ego é aquela coisa interior que pode te deixar inflamado ou te deixar dentro do seu eixo correto, equilibrado. O ego, para mim, são todas as nossas sombras, né, em ação. O ego, ele faz parte de nós, né? Ele tem a ver com a nossa personalidade. Tem aquele ego equilibrado, né? O ego currículo, né? Aquela coisa equilibrada com lógica, que nem aqui eu tenho a minha pasta com os recortes, essa é a minha história, certo? Tem gente que já falou, pô, isso aí é ego, não sei o que. Não, isso é minha história, certo? Tá aqui para quem quiser ver. Seria o meu currículo, algo do passado que você usa para o seu futuro. Então, justamente o ego é o que atrapalha, é o principal mandamento que resume todos, não é verdade? E se fosse traduzir o versículo de Jesus por um outro ponto de vista, em outras palavras, ele disse: não seja egoísta. Foi isso que ele quis dizer quando disse para amar o próximo como a si mesmo.
O ego é a sua individualidade física e mental quando você está dentro de um corpo, dentro de um objeto físico, material da Terra. O ego, em muitos estudos que a gente vê hoje em dia, até em algumas linhas espirituais, a gente percebe essa filosofia de que o ego é algo ruim, o ego é algo que a gente tem que quebrar, algo que a gente tem que destruir, né? Pessoalmente, eu não acredito no ego dessa maneira. Eu vejo o ego como a ferramenta que nós temos para nos expressar perante o mundo, né? O ego é a nossa persona, talvez, a forma que nós nos comunicamos, a forma que nos expressamos. O ego ele pode ser aprisionador quando ele começa a crescer tanto que a gente esquece da nossa essência. A gente esquece daquilo que está além das aparências. Ele é o todo em outra coisa, ele é em si em outra coisa. Por exemplo, ele está sempre sendo outra coisa que não ele. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou Décio, mas eu posso não ser Décio. Eu posso escolher ser Júlio, Roberto, não sei o quê, dependendo do quê? Daquilo que eu quero como a busca de um prazer. Porque a vida é feita de prazer. Se você não tiver prazer na vida, você vai morrer, não é verdade? É preferível você morrer. Se você não tem nenhum prazer na vida, qual seria o seu prazer? Então todos nós buscamos o prazer. O ego, ele se comporta segundo as necessidades do dia a dia. O ego é um ser mutante, entende? Ele não tem uma personalidade só, ele tem várias personalidades. Por exemplo, dentro da sua casa você é uma coisa, fora da sua casa você é outra. No seu trabalho você deve ser uma outra pessoa. Olha quantas personalidades você tem no seu ego. O ego tem duas manifestações muito importantes. Tem o ego que eu falo positivo e o ego negativo. O ego positivo é aquilo que você se sente bem e que te faz você se sentir especial, né? Pessoa é uma pessoa vaidosa, mas vaidosa até que ponto? Já se sentir bem, se aceitar como ela é, então esse é o ego positivo. É o que está bem apresentado, bem afeiçoado, esse é o ego positivo. O ego negativo é a pessoa ser ali, né, o superego. Então ela está numa outra parte, né, do ego, que seria o excesso daquela, né, situação, o narcisismo, né? Então aí é o ego negativado. Eu não vejo como algo negativo. Agora, se ele for exacerbado, sim, a pessoa passa a ser egoísta, narcisista e olhar só para si, né? E também não pode ser também totalmente empática, né? Então, se a gente também só fica na empatia, as pessoas até acabam usando e abusando da gente. Então, o que é importante é a gente ter o equilíbrio. Não, o ego é bom, o ego é bom. Né? Não tem aquele termo massagear o ego, né? Você tem uma conquista, certo? Não, você ganhou aquela etapa. Vida segue. Você carrega as vitórias, você carrega as derrotas, as discórdias. Quando através dessa ferramenta do ego a gente busca manifestar a essência, o ego se torna uma ferramenta da nossa essência, da nossa missão, do nosso coração, o ego é uma ferramenta importantíssima. Então eu não acredito no ego a uma coisa a ser extinta, mas sim algo a ser lapidado, algo a ser trabalhado, para que manifeste aquilo que de fato queremos. Se você quiser até aprofundar num conceito xamânico, que pode até ser um pouco relacionado com isso, que a gente vai encontrar principalmente nos povos norte-americanos, é a visão das caras pintadas, né? Então a gente olha para esses povos, todos eles têm esse costume de pintar o rosto, né? O que hoje em dia existe na nossa sociedade também como a maquiagem, né? A maquiagem também é uma ferramenta da gente pintar o nosso rosto. Muitas vezes a relação que a gente tem com a maquiagem hoje em dia é a tentativa de, através dessa pintura, ocultar defeitos que a gente acha que é feio na gente, algo que a gente quer embelezar mais. Então, uma certa forma de mostrar algo que não é você. O conceito das caras pintadas nessa cultura norte-americana, ela tem a ver, na verdade, com as cores, com os símbolos que se utilizam. Através dessa pintura, a pessoa ela busca expressar os seus talentos, o seu dom e a sua beleza. E isso é, inclusive, levado muito a sério. Se através da sua pintura você manifesta um dom, um talento que você, na verdade, não tem,
Se um dia a sociedade precisar desse seu dom, você for requisitado por isso, eles descobriram que foi uma mentira, você pode ser até expulso do povo, né? Você vai ser exilado do povo, porque isso é uma grande desonra. Então, podemos falar sobre essa manifestação do ego, né? Eu quero fazer um ego que me oculte, que me esconda, que não me permita ser quem eu sou, ou eu vou criar esse ego, construir essa ferramenta para manifestar de uma forma ainda mais plena a minha essência. O ego não é bom nem ruim, ele é maleável, ele é flexível, ele se comporta segundo a natureza ao redor, segundo o que está sendo ao redor. Isso que ele é, na verdade. Ele não é bom nem mau, ele apenas se comporta segundo várias formas, entende? Porque nós somos redutos do modo de ser, de existir, entende? O ego, ele movimenta-se através de frequências. Então, conforme a sua frequência, você está de um jeito, de outro, não é verdade? Você se comporta com o seu ego através das suas necessidades mundanas. Para a gente viver esse mundo físico aqui, pelo menos dentro dos padrões atuais, não tem como a gente estar se desvinculando muito da questão do ego, né? Mas sempre com equilíbrio. Eu acho que a palavra é essa, é a que o Buda trouxe, né? Siddhartha Gautama, né? Nosso querido Buda, né? Iluminado, que era uma pessoa altamente rica, né? Era um príncipe, né? E quando ele sai daquele universo, né, de riqueza, de maravilhas que ele vivia, que ele vai e conhece a dor, conhece a pobreza, ele desiste, passarinhos, ele desiste de tudo aquilo, né, e ele vai em busca, né, da sua iluminação, vamos dizer assim, né, e com o tempo, né, depois de vários anos, ele percebe o quê? Que o grande segredo de tudo é o equilíbrio. Poderia muitas vezes, quando ser julgado pela aparência, né? Muita gente chega, pô, vai fazer essa barba tal e não sei o quê, sabe? Pô, mas isso é o seu gosto. Certo? Eu faço barba, eu faço uma vez por mês. Certo? Ah, mas aparência, não, aparência, certo? Aparência é importante. Eu me sinto bem de barba, minha barba é limpinha, cheirosa, certo? Então, é por aí, tá cuidadinha. Eu nunca me inflamei assim com o meu ego. Eu não sei, eu acho que eu sempre gostei de pintar, de escrever, e para mim isso é uma coisa natural, né? Você não vai ficar poderoso por causa disso, você não vai achar que você é melhor que o outro por causa disso, na verdade. Não, é que eu sempre tive liberdade, eu sempre tive facilidade de escrever, de pintar. Já foi, ainda tem muito a ser trabalhado no meu ego. Inclusive eu percebo isso de uma coisa que veio também de herança, reconheço isso dentro de outras pessoas da minha família, um defeito que eu reconheço muito em mim mesmo, que é o orgulho, né? O orgulho também é um defeito do ego que eu já consegui trabalhar bastante, mas sinto que ainda posso trabalhar melhor. Então, quando você faz algo para satisfazer o seu ego que não prejudica ninguém, como por exemplo, de repente o cara gosta de ter um carro antigo que ninguém tem, ou o seu carro lavadinho, bem enceradinho, pneu pretinho e tal, aquilo satisfaz o seu ego. Isso não é ruim, porque isso te motiva, te dá alegria, né? Eu, por exemplo, gosto de jogar bola e fazer gol. Eu chego em casa e falo, hoje eu fiz tantos gols, isso é meu ego. Não estou prejudicando ninguém com isso, então isso não é ruim, é só uma vaidade, né? Mas o ego, na questão de não ajudar o próximo e de prejudicar o próximo, muitas vezes por causa do ego, aí é o que estraga o mundo. Conforme a gente vai formando essa consciência, o ego, né, ele vai ali cada vez mais se equilibrando, ficando no lugarzinho dele, né, dentro de um parâmetro ao qual ele não vai estar nos atrapalhando, né, nas nossas relações com as outras pessoas, né? Mas a gente, pelo menos eu não vejo como a gente viver sem ego. Depende de como trabalhamos ele. Faça para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para você. Então eu quero ser ajudado, eu quero que as pessoas divulguem meu trabalho, falem de mim, então eu falo dos outros também. E definitivamente eu nunca fui egoísta, pelo menos isso eu não sou não. Isso é certeza. A sociedade gosta de achar que é perfeita, que existe a perfeição. Não existe. Perfeição não existe.
Existe o ato da perfeição no seu ato de existir. Você vai repetindo atos, você vai cada vez mais o quê? Aperfeiçoando o seu ato. Mas o ato é o quê? De comer, o ato de vestir, o ato de correr, o ato de falar, o ato de pensar, não é verdade? Porque tudo é físico, tudo vem do eletromagnetismo. Mesmo o seu pensamento e a sua consciência nascem de um ponto indefinido. Nós somos um ponto indefinido no espaço. E ele vai se autoconstruindo através das formas, primeiro mais simples, depois mais complexas. E assim vai adquirindo o quê? A complexidade do ego. No egoísmo, no ego. Você acha que o seu ego é culpado de alguma coisa? O egocêntrico já ficaria se vangloriando daquilo até um próximo evento. Se acontecesse alguma coisa de errado, o cara não ia ficar feliz em falar que pegou um terceiro lugar. O egocêntrico, ele se reveste de uma grandiosidade que não aconteceu. Ele transforma as coisas na cabeça dele. Então, quando a gente está na lapidação, então a gente está vamos dizer assim, essa saborização da pedra bruta. Eu estou tentando me lapidar, né? Então eu não vou falar que eu estou com a minha formação egóica em ação, mas todos temos egos. O importante é reconhecer a sombra, não afastá-la, sim acolhê-la com amorosidade. Bom, você faz parte de mim. E a partir daí, você olhando para ela, abraçando ela, reconhecendo que você também é isso, você tem uma força para transmutar tudo isso. Então a gente transmuta isso nessa perfeição, né? Divina, né? Agora, se for exacerbado, é claro que ele atrapalha a nós mesmos, né? Porque ele acaba trazendo aí um complexo de superioridade, que na verdade um complexo de superioridade é na verdade um complexo de inferioridade, porque quem quer ser superior ao outro, quer humilhar o outro, precisa disso para se sentir bem, na verdade é um complexo de inferioridade, não de superioridade, né? Então mais uma vez o que eu digo, o equilíbrio. Se ele estiver equilibrado, eu não vejo nenhum, para mim, ao meu ver, eu não vejo que ele seja negativo. Eu lido com tanta gente o tempo todo, com homens, com mulheres, com opiniões diferentes, com formas de querer conduzir a vida, construir o mundo de uma forma diferente. E eu vejo tanta excelência em tantos homens e em tantas mulheres de uma forma igualitária, certo? E é aquela coisa, é o indivíduo, né? O indivíduo que às vezes se exalta ou se rebaixa, né? Às vezes você não tem nenhuma religião, não segue nada, porque você não precisa. Você já se autoconstrói através da sua percepção de querer se autoconhecer. E quando você quer se autoconhecer, você não precisa de religião, não precisa de nada. É você que se tem que autoconhecer. Não é a religião que tem que formar você. Seria todas aquelas retrospectivas que fazemos das nossas intransigências, teimosias, intolerâncias ou das nossas insatisfações. Nós vamos buscar sempre essas respostas na nossa alma. O ego ele pode estar ligado até algumas vidas de passado, onde se manifesta no presente. De que forma? Aquilo que a gente não aceita. Toda vez que a nossa alma está gritando, na verdade, são as nossas consciências, ainda que não tiveram a luz, que estão em combate com as sombras da nossa própria personalidade múltipla e todas essas vivências. Então o ego, para mim, são todas essas colocações da nossa alma em eterno aprendizado, como eternos aprendizes da nossa autolapidação. Quando vencemos o ego, estamos na luz, tudo está certo, a gente consegue um estágio assim de evolução das aceitações e encontramos a conexão com o divino. Para mim seria isso. A gente tem que se desidentificar do nosso ego. Diluir, a gente já entra também num conceito que, como falamos antes, de matar o ego. Não acredito que ele precisa ser de fato morto, mas para a gente conseguir contemplar esse divino, que está muito mais nessa centelha divina dentro da gente, que é a nossa essência, a gente tem que poder se desprender, se desconectar um pouco desse ego, se desidentificar para alcançar aquilo que está mais puro. E como falamos antes, a partir daí também trabalhar esse ego
em cima dessas revelações, em cima dessas visões, dessas compreensões. Há uma hierarquia, né? Quando você fala em Deus, em alguma coisa maior, né? Como Criador, né? Tem que ter um respeito, né? Eu acho que não é exaltando o seu ego, né? O meu professor de Kung Fu me escreveu uma vez, aqueles momentos que você está preocupado com uma série de coisas assim, né? Ele chegou e escreveu no chão uma pedrinha: Deus. Tira o D, tira o S, eu. Né? Então quer dizer, Deus, certo? Dentro dele, eu. O seu eu interior, né? É uma coisa assim. Você não precisa estar em lugares, você não precisa usar indumentárias, né? Você é o templo de Deus, você é um pedacinho de Deus, uma centelha, né? Então, poxa, se todos nós somos um pouco de Deus, então nós somos uma mínima parte daquilo, certo? O grão de areia. Cada ser humano é um grão de areia de Deus, certo? Formando alguma coisa.